Boa noite, irmãs. Boa Tudo noite. bem? Boa noite, irmãs. Deus abençoe a cada uma de vocês. E a gente está aqui hoje nesse trio, né, para trazer a nossa meditação, aquilo que a gente tem aprendido. E o desejo do nosso coração é que Deus também possa confortar vocês, assim como tem confortado a nós, né? Nessa quarentena eu sei que tem muita gente fazendo muita coisa e a gente também procurou não ficar tanto tempo assim sem nada, né? Só de boa. Então, graças a Deus, a gente tem se disposto aí a tentar tirar uma vez por semana para estudar em grupo, para eu com as meninas, também com outras meninas de uma outra igreja. E isso tem servido de muito conforto, né? De muito aprendizado. E aí que eu aprendo com as meninas lá, eu também gosto de passar para as meninas aqui. Né? E aí hoje a gente quer também trazer isso para as irmãs. Então vamos orar para Deus nos abençoar. Pai querido, nós te rogamos, ó Pai, que o Senhor venha nos abençoar, nos dá sabedoria, nos dá paz e entendimento, Senhor, daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Talvez tenha um fundinho aí, né? Um som aí do Daniel, mas nada que vai nos atrapalhar, tá? Ele tá aqui no chão e a gente vai ter que trabalhar com ele. Então vamos ver Efésios 5, 1 e 2. Ele diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, Paulo nos exorta a sermos imitadores de Deus, nesse versículo aqui. A gente sabe que, infelizmente, hoje tem muita gente que já perdeu seus pais, ou tem gente que tem pai, mas o pai é ausente, ou às vezes até mesmo abusivo, né? Mas nós temos o privilégio de poder chamar Deus de Pai, né? A gente vê ali naquele momento em que os discípulos estavam com Jesus e aí você vê que cada profeta ou cada um que vai orar chama Deus pelo nome, né? Elohim, Jeová, El Shaddai. E daí os discípulos perguntam: ensina a gente a orar, né? E Jesus começa da maneira mais simples possível, né? Pai nosso, né? E então nós temos esse privilégio de chamar Deus de Pai. E Paulo, ele revelou aqui em alguns versículos de Efésios, e tem vários outros, esse Pai glorioso para nós. Lá em Efésios 1:3 ele diz assim, ó: bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Em 1:17, peço que Deus, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação em pleno conhecimento dele. No 3:14, por essa razão ajoelho-me diante do Pai. No 4:6, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E aí por aí vai, se você continuar procurando. Mas, o que será que Paulo quis dizer com esse versículo 1, para sermos imitadores de Deus? Será que ele quis dizer que era pra gente ser, tipo, semideus? Tirar algum proveito disso? É lógico, é óbvio que Paulo não estava querendo dizer isso, né? Ele estava... Mas sim que devemos imitar a Deus nas atitudes e ações. E como é que às vezes a gente pode até se perguntar, mas que ousadia, como é que eu vou conseguir imitar a Deus? Como é que eu quero, né, imitar a Deus? É pelo simples fato de Deus ter nos feito a sua imagem e semelhança, é que nós devemos refletir a semelhança de Deus, a imagem de Deus. Nós devemos refletir o amor de Deus, a santidade de Deus. Então, isso que seria o que Paulo está dizendo aqui, de imitar a Deus, está relacionado a andar em santidade, em amor, em luz, em sabedoria. Isso seria imitar a Deus para levar o Deus a conhecimento de todas as pessoas. Bom, pessoal, eu vou falar sobre o andar em amor.
E nesse O Andar com Amor é falado sobre a imitação dos nossos próprios filhos em relação aos pais. Os filhos, eles têm esse hábito, né, de nos observar e ao mesmo tempo de nos copiar. Então, eu tô lá às vezes penteando meu cabelo, a Mariana quer fazer da mesma maneira. Então, quando Paulo fala desse Deus maravilhoso, né, ele faz uma conexão vertical falando do amor do Pai, né? E o que seria esse amor do Pai? Nós temos um Deus tão maravilhoso que ele tirou a gente de uma condição muito ruim, que era a condição de sermos escravos do pecado, e nos fez filhos. Isso é magnífico, isso aí é ação de realmente graça e misericórdia sobre as nossas vidas, né? E pensando nisso, Deus, ele deu o seu único filho, né? Jesus Cristo, que antes dele fazer o sacrifício, ele habitou aqui na terra, tentando fazer com que as pessoas pudessem ter esses bons exemplos, tentando não, ele fez, né? O bom exemplo para que as pessoas pudessem seguir e se achegar a Deus, porque Deus, ele deu o Espírito para que pudesse habitar em nossas vidas. Então, se Deus deu essa condição e nos deu esse ensinamento de amor, né, de como a gente pode imitar Ele, eu fiz uma ponte entre um acontecimento, né? Uma pessoa estava numa sala onde eu trabalhava e ela não tinha falado que era cristã e em nenhum momento falou, olha, eu sirvo a Deus. Mas chegou uma pessoa que não era e perguntou, escuta, você por acaso vai para a igreja? Você é evangélico? E aí a pessoa falou assim, sim, por que você me pergunta isso? Aí ele falou assim, é porque suas ações é diferenciada das outras pessoas que eu conheço. Então, quando eu ouvi isso, porque eu estava de fora da conversa, estava apenas próxima, eu percebi que só do fato da gente servir, fazer a vontade de Deus, a resposta branda desvia o furor, entre tantas outras passagens da Bíblia que nos ensina, né, que nos dá a condição de entender o que devemos fazer e como é esse ato de amar, foi ali, foi uma coisa que ficou claro, sem você ter que ficar entregando um panfleto, olha, eu sou evangélico, olha, eu sou evangélico, eu sirvo a Deus. Então, esse amor de Deus, ele é muito divino. E o que ele ensina sobre isso, quando Paulo fala, que Paulo, até mesmo antes de começar a explanar sobre o assunto, ele conversa com Deus antes e sempre agradece a Deus, falando dele ser tão maravilhoso que nos deu essa condição. Então, como seria essa prática? Deus nos deu dons, né? Então, ele nos deu talentos e a gente precisa praticar, né? Ele tem um amor incondicional, então ele ensinou a gente esse amor incondicional. Então, ele fez um sacrifício muito grande, que foi ter entregado o único filho dele, né? Morreu lá na cruz para que nós pudéssemos ser salvos. E isso é uma grande prova de amor, né? Então, assim, você já praticou a sua forma de amar hoje? Você já tentou demonstrar essa forma de amar de Deus? E muitas vezes, quando a gente não consegue fazer isso, e quando a gente talvez estiver um pouco irritado com alguma coisa, eu acredito que a oração, ela ajuda. Então, se você fizer uma oração inicial, antes mesmo de fazer essa prática, você vai estar preparado para poder praticar ali o que Deus quer, e eu tenho certeza disso. Então, muitas vezes não é fácil fazer a prática do amor para quem nos ofende, para quem nos fere, mas isso é o que Deus quer, isso é o que Deus nos deu de lição e nós precisamos imitar isso, né? Esse é o amor do Pai, então ele teve um amor para conosco e nós precisamos propagar isso para as pessoas que estão próximas, para vocês que estão aí do outro lado da telinha,
tá bom? Falando sobre o amor de filho. Paulo, ao observar a cruz de Cristo, ele destaca dois aspectos, o perdão e o sacrifício. Sobre o perdão, Cristo morreu por nós, sem nenhuma culpa, ele foi levado até a cruz, sem motivo algum. E fez esse sacrifício pela humanidade. Ele nos perdoou. Então, se ele foi capaz de nos perdoar, nós também temos que ser capazes de perdoar o nosso irmão. Né? Esse é o nosso dever. Com questão à salvação, nós somos responsáveis, né, por buscar a Deus, adquirir a nossa santificação, nosso processo de santificação, ir atrás da nossa salvação e assim também com a do outro. Como que a gente faz isso? Demonstrando na nossa vida que nós temos Deus, sendo capazes de perdoar e assim sucessivamente. Sobre o sacrifício. Dia após dia nós temos que nos sacrificar o nosso eu, a nossa zona de conforto, sacrificar os nossos desejos em prol do amor a Cristo, de cumprir aí a função do reino. Então a gente tem que fazer esse sacrifício. Nós só somos capazes de amar porque Cristo nos amou primeiro. E sobre sermos imitadores de Cristo, como as meninas falaram, só é possível porque Ele deu o Espírito Santo pra gente. Né? Ele concedeu essa graça de termos o Espírito Santo na nossa vida para que a gente facilite esse processo de amar, perdoar, enfim, ser parecido com o que Cristo foi. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Onde nós passarmos, seja na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, na nossa faculdade, escola, nós devemos ser imitadores de Cristo, né? Imitar as práticas que Cristo fez aqui na Terra. Não porque nós tenhamos que ser igual a Ele ou porque nós merecemos, mas porque é assim que tem que ser feito, né? E que sejamos, assim, irmãs, imitadoras de Cristo, praticantes do Evangelho, que a gente possa ter na nossa mente que isso é fundamental. O perdão é fundamental, o amor é fundamental. E a gente consegue isso graças ao Espírito Santo e ao amor de Deus. Então, que possamos praticar. Amém. É isso. Esse é um plano perfeito, né? Então, o que Paulo quis dizer com sermos imitadores de Deus? Fica aí para você pensar. E como imitar na prática o amor do Pai? E como imitar na prática o amor do Filho? Então são questões para a gente pensar, para a gente refletir, responder para nós mesmos, né? Naquilo que às vezes a gente percebe que a gente tem faltado, porque principalmente a prática do amor, ela exige renúncia, que é um amor mais... que você vai se espelhar que seria o amor de Deus, que Ele é incondicional. E Jesus renunciou à glória dele por amor a nós. E por que não a gente renunciar a alguns aspectos da nossa vida em prol da salvação? Exato. E todos nós temos as batalhas, né? Todos nós temos as nossas batalhas, a gente tem aqueles momentos de ira, de cólera, e aquele momento que de fato a gente fala, Deu. Com essa pessoa, nesse momento, eu não vou exercer o amor. Aí a gente tem que voltar para a palavra de Deus, lembrar que nós devemos ser constantes no amor, que nós temos um Pai glorioso, um Pai generoso, um Pai amoroso, ao qual nós pertencemos como filhas e que vale a pena servir esse nosso Deus. E o desafio é esse, né? Fazer com que você demonstre o amor para aquela pessoa que realmente você não tá muito ali com afinidade. Porque é fácil você amar quem tá te amando, né? A própria Bíblia fala isso, né? Que louvor há, que virtude há nisso, né? Em você amar quem te ama, né? A graça está em você amar aquele que quer te fazer o mal, ou aquele que já te fez o mal, né? Então, foco em Deus. Não olhe para os homens, porque quando você começa a olhar para os homens, você endurece, começa a encher de conceito de si mesmo, sabe? Conceitos humanos e falhos, e daí você começa a se tornar juiz, não mais um observador, se torna juiz e passa a julgar. Então foco em Deus, na palavra dele, no que ele tem para nós, e com certeza, né? O que Deus tem para nós é sempre o melhor, por mais que a gente não consiga entender. Mais alguma coisa vocês querem complementar? Boa noite, meninas! Boa noite, fiquem com Deus.